Olá, meus amados, amadas, amigos, amigas, irmãos, irmãs, famílias, principalmente as famílias tradicionais. O meu grande abraço a vocês. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Mas o motivo desta minha postagem é o seguinte. Eu gostaria de fazer uma reflexão muito séria com vocês. Quando, antes de 64, o ano do meu nascimento, nós tínhamos governos, nós tínhamos um país cuja nação já se movia através de um sistema adaptado. E, obviamente, os grandes líderes, os grandes latifundiários, os grandes empresários, muitos que vieram para colonizar ou fugidos de seus países em razão de guerras. Então eles fugiram dos seus países, abandonaram seus países e vieram para o paraíso, um paraíso chamado Brasil. Só que esses grandes latifundiários, empresários, burgueses, eles começaram a saquear e roubar o país. A história é muito clara. E, obviamente, muitos cresceram trabalhando. Nós temos colônias, e eu não vou especificar A, B ou C, que lutaram, trabalharam, conquistaram suas terras, o seu patrimônio. Mas, em determinado período, que antecedeu 64, o Brasil era roubado, saqueado. O povo brasileiro sofria a duras penas as carências e necessidades que sofrem hoje. Aí houve uma intervenção. Esta intervenção se fez necessária e foi apoiada por boa parte desses burgueses, desses milionários ricos que viviam aqui no Brasil à custa de trabalho barato, de mão de obra barata, explorando os trabalhadores que não tinham sequer direitos. Durante esse regime, muitas coisas aconteceram. Muitos conflitos, abusos. Os abusos ocorreram através daqueles que estavam no estrito cumprimento do dever legal, até porque estavam em situação de guerra, porque existia o iminente perigo do país ser invadido por grupos que iriam impor situações que transformariam o país em Cuba, Venezuela, enfim. E ocorreram os abusos dos idealistas também. E nós sabemos, não é difícil, basta pesquisar e estudar a respeito. Estes idealistas eram grupos distintos. Alguns burgueses, sociólogos, médicos, advogados, etc e tal. Outros, meros representantes dos trabalhadores. E o povão, que era manipulado o tempo todo, devido às suas carências e necessidades. Então aqueles que gritavam, eles gritavam palavras de ordem e o povo acreditava. Então os abusos eram cometidos de ambas as partes. Cada um tinha o seu interesse. Na parte governamental, era o estrito cumprimento do dever legal, não tem como. Extrapolou, tem que responder por isso. Tem que ser responsabilizado por isso. Mas do outro lado existiam grupos que também extrapolaram,
que também abusaram, explodiram locais, roubaram e saquearam trens pagadores, bancos, enfim. Então era droga, era uma baderna. Então houve ali um conflito sério, num período ruim para o país, ruim nesse aspecto. Por quê? Em outros aspectos o país cresceu. O trabalhador passou a ter direito, né? Foram construídas grandes hidrelétricas, foram desenvolvidos projetos imensos que beneficiavam o país e a sua população. E foi uma época em que se conquistou mais direitos. Foi esse período. O Cesário defende a ditadura militar, o regime militar. Primeiro que eu não acredito em ditadura. Houve sim um regime militar. Ditadura eu não acredito. Os abusos eu já admiti, de ambos os lados. Agora, depois disso, gente, Castelo Branco tentou devolver o país e Roberto Marinho, um dos líderes dos grandes poderosos políticos e econômicos desse país, disse não, não é o momento. Porque se houver uma eleição agora, a oposição será a maioria. Então vejam como os interesses pessoais e de grupos prevaleciam sobre os interesses do povo brasileiro, do povo que sofria, que trabalhava, que já pagavam os seus impostos duramente ali, né? Que ficavam com muito pouco daquilo que conquistavam trabalhando. Eram muito explorados por esses caras. Aí começou-se a incutir na cabeça do povo que existia uma tal democracia. Mas quem é essa tal democracia? As pessoas se questionavam. Quem é essa tal democracia? Você conhece a democracia? Não, nunca vi, nunca passou perto de mim. Você chegou a conversar com a democracia? Não. Quem será essa democracia que todos falam? Que democracia é essa? E eles gritavam em alto e bom som: nós defendemos a democracia porque ela representa a liberdade. Que bonito. Belo discurso. E os caras pintadas, e os combatentes do regime militar, e os defensores da democracia, e os defensores dos trabalhadores. Todos queriam liberdade. Todos. O povo queria liberdade. Lutava por liberdade. Queria ir e vir, se expressar. Queria o direito de poder fazer aquilo que lhe desse vontade. Logicamente, a Constituição Federal teria que ser revisada, elaborada, em um sistema adaptado. E aí chamaram a tal democracia, tão bonita, tão nobre. Todos queriam. Todo o povo queria, todos os segmentos queriam. Até mesmo os militares, que não viam a hora de passar o governo para o mundo civil, porque a função deles não era governar, a função deles era defender a soberania do país. Eles não foram preparados para governar, como disse o próprio general Figueiredo. Aí, muitos procuraram, até que ela apareceu no Brasil. E milhões de pessoas gritaram por liberdade. Liberdade! Vem democracia! Traga liberdade para nós, democracia! A democracia veio.
e tentou mostrar a todos o que esperava do país e do seu povo. A democracia simplesmente explicou: olha, eu vou dar a vocês direitos, mas também lhes darei deveres. A democracia, ela disse: olha, meu povo, povo brasileiro, é preciso manter os bons costumes. De nada lhe vale eu estar do teu lado se você não defende o seu país, se você não honra o seu país, a sua bandeira, o seu símbolo maior. De nada lhe adiantará, povo brasileiro, eu estar do seu lado, eu, democracia, estar do seu lado, se você não souber sequer cantar o seu hino nacional. O que eu estarei fazendo no Brasil se você sequer sabe cantar o seu hino nacional? Então mantenham os bons costumes, o civismo, o respeito mútuo, o caráter, a ética, o brio de um brasileiro verdadeiro. Então, meu povo brasileiro, eu sou a democracia. E a democracia tentou ajudar a todos. Porém, os burgueses, parece até uma palavra arcaica, mas ela prevalece até hoje, os burgueses. A parte de cima, o topo, é onde se concentra a maior parte da riqueza brasileira. Os idealistas egoístas. Idealistas egoístas. Aqueles que queriam impor o que eles queriam e pronto, que seria bom para eles e para a família deles. Para a camada popular deles. Grandes grupos empresariais foram favorecidos. A democracia ajudou a todos igualmente. Para a democracia, não existia nenhum tipo de diferença de classes sociais, raça, cor. A democracia, ela se colocava a serviço de todos. Mas o que vimos é um poder político que não praticou a democracia verdadeira. Um poder político que prevaleceu desde os movimentos dos caras pintadas, de mais de 1 milhão de pessoas gritando por ela, mas ela não prevaleceu. Ela era um argumento, ela era uma situação colocada para que pudessem manipular toda uma população brasileira. Então vejam que hoje nós temos sim a ditadura governista que veio massacrando a democracia verdadeira. Essa democracia tão esperada. Essa democracia em que o povo botou fé e acreditava. Veio essa ditadura governista, humilhando as camadas mais humildes e mais carentes. Essa ditadura governista que não permite que a maioria tenha acesso aos seus direitos constitucionais. Hoje, a democracia se sente usada, humilhada, constrangida por ter sido usada
por ter sido um mero instrumento para enganar o povo brasileiro. A democracia chora. Ela sente do fundo do coração que ela foi enganada, manipulada. Ela foi pisoteada por uma ditadura governista. E ela foi usada para enganar o povo brasileiro, a quem tanto ela queria ajudar. Ela veio para socorrer o povo brasileiro, para dar ao povo brasileiro as mínimas condições dignas para se viver uma vida honrosa em sociedade. Então eu digo, em nome da democracia, que não sabia de nada disso, conseguiram destruir projetos maravilhosos e os belos bons costumes que nos deixaram lembranças, cujos costumes nós temos saudades hoje. Oh, que bom se tudo aquilo voltasse. Eu ficaria tão feliz. E os brasileiros também. A democracia gostaria também que tudo voltasse. Usaram a nossa querida vítima, a democracia. Democracia desavisada. Usaram a democracia para ludibriar o povo, roubar e saquear as riquezas desse país. Hoje lamentamos o sofrimento causado à democracia, que presencia seus principais preceitos serem jogados no lixo. A democracia afirma com tristeza que oferecia liberdade e não a prisão à maioria do povo brasileiro em suas casas ou sistemas prisionais. Por isso que ela se sente mal, ela chora, ela está constrangida. A democracia oferecia direitos e não injustiças. A democracia oferecia educação e não a ignorância. A democracia oferecia saúde e não assassinatos e suicídios em massa, mesmo dentro de hospitais. A democracia achava ter se apresentado para um povo preparado e solidário. Mas o povo também, de boa fé, não teve culpa. Ela sabe disso. A democracia hoje reconhece que foi enganada por homens e mulheres sem caráter, ética, brio, sem passado, ou com passado negro, ou de origens duvidosas. Pessoas de grupos distintos, mal intencionados. A democracia sabe que foi usada por uma minoria que tinha por objetivo roubar, saquear e envergonhar o nosso Brasil. Por fim, a democracia pede desculpas ao povo brasileiro. A democracia pede desculpas ao Brasil. Mas democracia você não tem que se desculpar. Porque igualmente você for enganada, ludibriada, manipulada. Nós devemos sim hoje lutar como lutaram naquela época. Lutar para combater e destruir essa ditadura governista liderada por aqueles que um dia usaram a democracia de maneira mal intencionada para tomar conta do nosso país e roubar as nossas riquezas. Obrigado a todos que acompanharam
esta minha postagem, mas é do fundo do meu coração que escrevi esse humilde texto para demonstrar o meu sentimento e com certeza o sentimento da maioria dos brasileiros. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares.